Oh, glória a Deus. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, nessa tarde. Meu Deus, eu me coloco, Senhor, diante da tua presença, Senhor Jesus, nesta tarde. Apresentando, Deus, esta live, apresentando, Senhor, as vidas, Senhor Jesus, que vão estar, Senhor Jesus, aleluia, nos acompanhando. Meu Deus, por esta live, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, alcançar, Senhor Jesus, as vidas nesta tarde, Senhor, meu Deus. Senhor, que eu venha, Pai, me diminuir, Senhor, e que o Senhor cresça, Pai, aleluia, Senhor, nesta live. Senhor Jesus, que vidas venham ser edificadas, que vidas venham ser restauradas, que vidas, meu Deus, venham ser curadas, venham ser alcançadas, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, eu falo, Senhor, para Ti, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai, e que o Senhor, meu Deus, venha se fazer presente, Deus, no nosso meio nesse dia de hoje, que o Senhor venha se fazer presente, Deus, aleluia, sobre este lugar, nesta tarde, Senhor. Oh, Deus eterno, Deus poderoso, vai alcançando, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, meu Pai, nesse dia, Deus. Eu te peço, Senhor, meu Deus, já te agradecendo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Olá, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus, aleluia. Feliz que eu estou vendo algumas pessoas aqui já, né, glorificando e exaltando o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus possa entrar aí neste ambiente onde você está agora me ouvindo, te abençoando, abençoando a tua casa, abençoando a tua família, abençoando os teus negócios, abençoando todas as áreas da tua vida, amém, louvado seja o nome do Senhor. Para quem não me conhece, né, meu nome é Cleonice, pela misericórdia do Senhor, pastora Cleonice, né, já estou nesse chamado ministerial há 3 anos, né, onde o Senhor me consagrou, me consagrou a este chamado de pastorear, amém? Então hoje, aleluia, nessa primeira live, eu gostaria muito que vocês me conhecessem melhor, né? Porque eu às vezes andando, né, a gente vai ministrando e pessoas nos conhecem e as pessoas falam, nossa, como você é uma bênção, nossa, pastora, você é uma bênção. As pessoas falam assim, você é uma bênção, pastora, assim, né? E eu sempre falo assim para as pessoas, mas nem sempre fui uma bênção, né? E há muito tempo eu já não contava mais o meu testemunho de como foi, de como cheguei até aqui. E o Senhor, Ele falou, né? Então, filha, na sua primeira live, primeira de muitas, você vai estar testemunhando, você vai estar falando o que aconteceu, como foi sua chegada até aqui. Amém? Mas antes eu quero que você abra comigo as vossas Bíblias. Tá com Bíblia aí, gente? Quem tá com Bíblia aí, dá um ok aí. Abra comigo as vossas Bíblias, aleluia, no Salmo 40, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória, 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 oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória, 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 Deus fiel, Deus justo, Deus poderoso, Tu és santo, Tu és fiel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo aí Salmos 40, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão, confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita o soberbo, e nem os que se desviam para a mentira.
Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu quiser anunciá-las e delas falar, são mais do que eu posso contar. Somente até aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito, irmãos, desta passagem, porque me identifico muito com este Salmo 40, aonde do primeiro versículo fala: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E nós já bem sabemos, né, queridos, que é tão difícil a gente esperar no Senhor, né? É tão difícil a gente esperar as promessas que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. E imagina a gente ainda esperar com paciência o tempo chegar. O tempo da restauração, o tempo da cura, o tempo da libertação, não é verdade? E eu me apego muito. E aqui também fala no 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aleluia. Todas as vezes que eu medito nesta palavra, é onde eu me lembro de tudo que o Senhor fez na minha vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor fez na minha vida, né? Então vamos começar a contar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, eu, né, aos meus 12 anos de idade, né, foi aonde eu quis conhecer o mundo, né? É onde a gente se acha, né, dono de tudo. Eu cresci conhecendo a palavra de Deus em outra denominação, né? Mas eu tinha o conhecimento, né? Minha mãe me levava para a igreja e eu conhecia, assim, um pouco da palavra do Senhor. Eu não posso falar que eu era leiga, que eu não sabia, ou que eu não sabia as coisas que eu estava fazendo e acometendo, sabia sim. Mas aos 12 anos de idade, aleluia, né, a gente vai para a escola, começa a ver ali os amigos, as pessoas, né, e a gente quer ser igual às pessoas, né, a gente quer mudar a nossa essência, quer mudar o nosso conhecimento, aquilo que o Senhor nos instruiu, aquilo que a nossa família nos instruiu, que pai e mãe falou pra gente. A gente começa a se achar que a gente é dono do nosso próprio nariz e começa a querer, né, a fazer as coisas. E eu, nesta época de 12 anos, eu queria muito, assim, sabe, ser a popstar da escola. Eu queria muito ser reconhecida de alguma forma, de algum jeito. Só que o jeito que eu fui, aleluia, não foi o jeito correto das coisas, né? Então, assim, aos 12 anos de idade, eu comecei já a me prostituir. Com 12 anos de idade, irmãos, eu comecei a querer fazer tudo que as rodinhas faziam ali, né? E era uma pessoa, irmãos, meu Deus do céu, muito mentirosa, sabe? Eu mentia muito, irmãos, assim, eu fazia as pessoas chorar nas minhas mentiras. Eu mesma acreditava nas minhas mentiras. Eu mentia muito para os meus pais, para todas as pessoas que estavam à minha volta. Eu era insuportável de conviver. Eu era uma pessoa, sabe, muito egoísta. Eu era uma pessoa, sabe, assim, que só pensava em mim mesmo. E que se tivesse que prejudicar as pessoas, eu prejudicava sem pensar, sem nada. Eu era uma pessoa assim que eu não tenho ainda aqui a palavra certa para definir aos irmãos, mas era uma pessoa muito ruim, era das trevas mesmo, como está falando, né, nessa live, né, o título desta live, né, é das trevas à luz, aleluia, né, louvado seja o nome do Senhor. Foi o que o Senhor, Ele ministrou ao meu coração, processo das trevas para a luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aos 12 anos de idade foi também aonde eu conheci, aleluia, o meu esposo. Só que pela idade, né, meus pais não deixaram eu se relacionar com ele. Minha mãe, né, na época meu pai não sabia, não deixaram eu se relacionar com ele, né, por ser muito nova e ele mais velho um pouquinho. E aí também foi que desencadeou, irmãos, porque ele
sendo obediente à minha mãe, ele falou, não, a gente não vai ficar junto, a gente não vai namorar escondido, né? E aí, pra mim, foi um balde de água gelada e foi aonde eu falei assim, pois agora eu vou ficar com tudo que aparecer aí pra mostrar pra ele, pra se vingar, aleluia. Mas mal sabendo que quem estava sendo ferida era eu. Mal sabendo que quem estava, né, ali se decaindo era eu. E aí eu já começo a falar para vocês mulheres, aleluia, que estão solteiras, para vocês mulheres ali que, né, se separaram, que está, né, recentemente separada, que a gente temos que se valorizar, a gente temos que se amar, a gente temos que nos cuidar. Nós temos que ter o nosso autocontrole. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que a gente não venha cair nos laços, para que a gente não venha cair nas tentações, nas armadilhas. Muitas das vezes a gente quer procurar em outras pessoas o que só Deus pode dar. Só o Senhor pode nos preencher, só o Senhor pode nos dar a verdadeira paz, a verdadeira alegria. E eu pensava que eu ia encontrar alegria em homens. Eu pensava que eu ia encontrar alegria bebendo, fumando. Eu pensava que eu ia encontrar a alegria, né, dançando, fazendo, né, tudo quanto é tipo de coisas erradas. Aleluia. E para mim se vingar, né, eu comecei a fazer isso, irmãos. Sabe, eu me lembro assim que na época, irmãos, eu fazia até caderninho, sabe? Porque era coisa assim que as meninas uma mostrava pra outra, assim, tipo, a gente tinha aquela disputa, quem ficou mais com quem. E fui me decaindo, entrando numa prostituição, né? Mas aí, depois de um tempo, né, lá para os meus 14 anos de idade, o Senhor fez novamente, né, eu olhar para hoje, que é o meu esposo olhar para mim. Ali ele conversou com meu pai, e aí sim meu pai autorizou. E aí a gente começamos o processo do namoro. E graças a Deus, o meu esposo, que na época era meu namorado, ele me ensinou muitas coisas boas, sabe? Graças a Deus ele não me julgou pelas coisas que eu andava fazendo, né? As coisas que eu tinha cometido no passado. E a gente começamos ali um namoro muito lindo, mas também muito conturbado, né? Porque tudo que tem promessa do Senhor é conturbado. Porque o inimigo vai ficar ali bombardeando para que não aconteça. Aleluia, quem tem promessa, né, no casamento, desde o namoro a gente vê que tem namoros que são bombardeados por Satanás, porque sabe que lá na frente tem um propósito maior, que lá na frente tem algo muito melhor a se realizar, não é verdade? Então, nós começamos a namorar com 14 anos, com 15 anos, aleluia, eu engravido do meu primeiro filho, o Renan. E aí a gente vai morar junto, sem estrutura, sem sabedoria, né, irmãos? E pessoas novas, e fomos morar juntos. Veio o primeiro filho, veio o segundo, e veio o terceiro. Veio o Renan, Luiz Henrique e o Gustavo. Quando me chega no Gustavo, aleluia, né? Nós já tínhamos alguns anos já juntos, de casado. Eu comecei, irmãos, e é uma lição, as amadas irmãs. O meu esposo, ele trabalhava, né, na área da segurança, e era muito difícil dele estar em casa, né? E quando ele estava em casa, ele queria muito ficar no videogame. E na nossa casa só tinha uma televisão. E eu queria, irmãos, naquela época, assistir, né, as minhas novelas, assistir os conteúdos que passavam na televisão naquela época. E eu ficava muito brava com aquilo. Eu ficava, meu Deus, esse homem só fica na frente desse videogame, só fica na frente. E ele era um homem, irmãs, que era assim, do trabalho para casa, estava cuidando da nossa casa, estava cuidando da nossa família, né? A gente tinha os nossos atritos, nossas brigas, nossas dificuldades, né? Também nesse período assim, a gente tivemos algumas separações, mas era aquela separação assim que ia e voltava. Eu pegava minhas malinhas,
sabe? E ia pra casa da minha mãe. Eu não aguentava nada, não aguentava, sabe, ele falar mais alto. Eu não aguentava nada dentro da minha casa, assim, que eu pegava e já fazia as malinhas. Ai, não tem porquê eu ficar aqui nessa casa, vendo isso. Pegava as malinhas e ia pra casa da mamãe. Isso foi umas 4, 5 vezes fazendo isso. Até que eu falei, não, chega, né? Tá bom. A gente vivia brigando, irmãos. A gente vivia discutindo, a gente vivia um, sabe, batendo no outro. Era terrível a nossa vida, era terrível, 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 irmãos. E aí, quando ele começou nesse processo de trabalhar muito, não dava tempo nem de brigar, né? Vamos falar a verdade, porque ele trabalhava muito e aí com os dias de folga dele, o que ele queria era isso, jogar videogame e ficar ali. Mas eu, com a minha falta de sabedoria, eu comecei a mandar ele ir pra rua. Falei, nossa, você só fica aqui, você só fica aqui, você só fica aqui dentro dessa casa. Vai ali, vai num barzinho, né? Vai com seus amigos, né? Aí ele começou no processo de jogar videogames com os amigos, né? Na casa dos amigos, tinha aqueles, né? Os torneios, eles mesmos ali realizavam e eles mesmos faziam. Só que aí eu, por esse momento assim, né? Eu ficava, ai, tô aliviada. Meu Deus. O marido não tá, então agora eu vou assistir minhas novelas, agora eu vou, né, fazer minhas coisas que eu quero, né, ver o que eu quero, e ele tá lá. E eu não tinha, sabe, esse cuidar desse zelo de esposa, de cuidar, de amar o marido, de respeitar o marido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesse processo de eu mandar ele sair, foi onde ele conheceu, irmãos. Depois, acho que meu esposo já estava na faixa de uns 26 anos, se eu não me engano. Com 26 anos, o meu esposo conheceu as drogas. Com 26 anos, o meu esposo começou a beber. Ele começou pela bebida. Bebia. Chegava em casa, sabe, daquele jeito bêbado, jogado pelo chão. Dali eu comecei a notar que as coisas estavam muito estranhas, porque ele começou a chegar muito alterado dentro da minha casa, né? Nós começamos novamente a nos agredir. Novamente a minha casa se tornou, sabe, uma casa assim, sem respeito, sem amor. As crianças viviam chorando, sabe? Pai, mãe, para. Sabe, as crianças corriam para tirar. A gente estava num nível que quando a gente chegava na casa de alguém, na casa dos parentes, os parentes saíam e deixavam a gente sozinho. Porque ninguém mais aguentava ficar perto da gente. Era muita briga, era muita discórdia. Ninguém conseguia mais ficar do lado da gente, porque a gente se tornamos pessoas insuportáveis de se conviver. E aí, queridos, entra a droga. E meu esposo, ele vai se indo. E ele conhece o crack. E aí foi difícil. Muito difícil. Né? Quem tem um dependente químico dentro de casa sabe o que eu estou falando. Né? E nessa, irmãos, dele entrar nesse processo de droga, mais uma vez eu não queria mais saber de mais nada, sabe? Nessa época eu consegui trabalhar, eu arrumei um emprego, o Senhor nos abençoou com essa casa, nós conseguimos comprar nossa casa, irmãos, pagando as parcelas, né? Parcelado, tudo bonitinho. Mas a situação estava muito desagradável, porque meu esposo começou a trazer os amigos para dentro da minha casa a usar droga. Então, muitas das vezes eu tinha que me trancar com os meus filhos dentro do meu quarto. E eles usando a noite inteira, e aquela bagunça a noite inteira. E eu ia para trabalhar, e nesse tempo eu também trabalhei na área da segurança. E eu fazendo ronda, né, onde eu trabalhava, veio uma pessoa e falou que Deus tinha um propósito na minha vida. Que Deus tinha um chamado muito lindo na minha vida e que eu não estava entendendo. Eu saí dali, ouvi aquilo que a pessoa falou. No meio do caminho, também vindo para a minha casa, uma serva do Senhor me encontrou na rua. Eu já não usava mais aliança,
ela me encontrou na rua e ela pegou nas minhas mãos e ela falou assim: Deus manda te dizer, mulher, não manda embora. Deus manda te dizer, mulher, para você não mandar embora. O que Deus uniu, o homem não separa. Ah, irmãs, entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. Quando eu cheguei dentro da minha casa, eu falei: eu não quero mais você aqui. Sai daqui, porque eu não quero mais. E aí, aquilo que estava difícil ficou uma situação pior ainda, terrível ainda. Por quê? Porque eu primeiro não dei ouvido ao Senhor. Deus falou: não mande embora. Não mande embora. E eu sei que tem pessoas que vivem nessa situação também, a qual Deus está falando: não mande o esposo embora, não mande o filho embora. Lute pela sua família. Mas a gente muitas das vezes quer que o processo seja rápido. E a gente acha que a gente tirando pessoas da nossa vida, a situação vai ficar melhor. Não vai. A situação para mim não ficou pior. Não ficou melhor e a situação para o meu esposo também não ficou melhor. Aí o que aconteceu? Aí foi que ele se enfiou muito mais nas drogas. Muito mais. Ao ponto que quem conhece o meu esposo, né? Ele é uma pessoa forte. Ele ficou super magro. Super magro. E aí ele foi embora de casa. E quando ele foi embora de casa, eu enfrentei um processo de depressão. Enfrentei um processo de depressão dentro da minha casa. Dentro dessa casa eu via vultos, dentro dessa casa eu via demônios, dentro dessa casa eu ouvia vozes para tirar minha vida. E eu só sabia chorar. Eu fui perdendo tudo. Eu fui perdendo saúde. A minha saúde já não estava mais bem. Eu cheguei ao ponto, irmãos, de chegar dentro da minha casa, abrir o meu armário, abrir a minha geladeira e não ter nada para me dar para os meus filhos, para mim se alimentar. E nesse período, aleluia, voltar ao passado, né, irmãos, nos faz chorar mesmo. Mas esse choro hoje é de alegria, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu cheguei, eu não tinha nada para oferecer aos meus filhos dentro dessa casa. E aí, o diabo sopra: tira a tua vida. O que você está fazendo, né? Você não tem mais marido. O seu trabalho você está quase perdendo, porque quando a gente entra numa crise de depressão, a gente não tem força. A gente não tem força para lutar por ninguém, a gente não tem força para lutar por nós. A gente só deseja a morte. E eu ficava dentro do meu quarto, né, chorando nessa época. Minha mãe trabalhava, né? E minha mãe trabalhava, minha família trabalhava, minhas irmãs, e eu era uma pessoa que eu não contava nada pra ninguém, sabe? Eu sei que existem pessoas que são assim. A gente muitas das vezes sorri, mas só o Senhor sabe o que tá dentro do nosso coração. Só o Senhor sabe as lutas que nós carregamos dia após dia. Eu sei que tem pessoas aí que tá me ouvindo que é assim, a gente mostra um sorriso, né, para as pessoas, e eu não contava nada para ninguém, eu não queria falar nada para ninguém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu ficava nessa casa, né, e aí, indo trabalhar, eu não sei se os irmãos conhecem aquela Avenida Francisco Morato, tem ali o Butantã, né, terminal do Butantã, e tem uma Avenida Francisco Morato, e eu passava ali para ir trabalhar. E todas as vezes que eu ia nesse percurso desse caminho, o diabo soprava: tira a sua vida aqui, se joga na frente desses ônibus. E eu ficava na minha mente assim: eu não vou me jogar na frente de um carro, eu não vou me jogar na frente de uma moto, porque pode sair só com
só ralada, né? Só um arranhãozinho. E o diabo soprava que era necessário se jogar na frente de um ônibus. E eu falava assim, vou se jogar na frente do ônibus, mas vai ser nessa avenida. Eu ia e voltava do serviço, olhava aquela avenida e eu falava, vai ser aqui. Porque lá é uma, né, muito movimentado de ônibus vai, ônibus vem. Eu falei assim, vai ser nisso. Minha mente estava assim, quando um vinha, o outro ia, eu vou no meio, os dois me pegam e acabou. Acabou o sofrimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que nós conhecemos um Deus que Ele é quem dá a vida e Ele é quem tira a vida. E quando eu fui nesse pensamento, nesse dia não era nem dia de trabalho meu, mas eu deixei meus filhos com a minha sogra, ela olhava as crianças para mim na época, e saí. Fui saindo, fui pegando os ônibus e cheguei naquela avenida. E quando eu me deparo naquela avenida, tudo já preparado pelo inimigo, tudo já armado por ele. Quando eu me lanço, irmãos, eu sinto a mão de Deus, que hoje eu entendo que é a mão do Senhor me puxando para trás. Ele me deu um impulso que eu voltei para trás e eu sentei na calçada. E quando eu sentei naquela calçada, aleluia, eu lembrei da casa da minha irmã mais velha, acho que ela tá acompanhando aí, tá assim, tô vendo o nome dela. E minha irmã Elaine, beijo. E aí eu lembrei do caminho da casa dela. E engraçado que eu nunca tinha ido na casa dela sozinha. Sempre acompanhada dos meus pais, sempre acompanhada de alguém. Mas naquele dia o Senhor trouxe uma clareza tão grande, que eu fui para lá, na casa dela. Acho que ela tomou um susto ao me ver. Acho que ela pensou, já vem bomba aí, né? Porque não vem aqui. Aleluia, né? E chegar aqui, aí quando eu cheguei ela ainda estava trabalhando. Quem me atendeu foi uma sobrinha minha. Eles tinham uma loja nessa época de roupa e a minha sobrinha estava lá. Eu entro, começo a chorar. Nem contei para ela o que tinha acontecido. Só falei para ela que eu precisava respirar. Ali ela me atendeu muito bem, e ali eu comecei a contar para ela a situação, né? Meu esposo nas drogas, eu sem nada dentro de casa e sem poder contar para as pessoas, né? Porque, irmãos, como eu tive um passado, como eu falei para vocês, de prostituição, quando isso aconteceu, do meu esposo sair para fora, meu esposo sair pra fora, não deu mandar o meu esposo. Eu passava na rua e eu ouvia as pessoas falando assim: coitado do esposo dessa mulher. Ela expulsou ele e tá aí, ó. Era o que eu ouvia. Então eu não podia se abrir porque eu fiquei como, né? As pessoas achavam assim que eu tinha se separado pra ficar, sabe, avoada por aí. Mas realmente é porque a gente não aguentava a situação. E eu não vou te falar, irmãos, que não apareceram pratos. Apareceram tanto pra mim quanto pra ele. Veio pessoas, né, fazer parte também da nossa vida. Mas, irmãos, não adianta a gente, quando a gente ama alguém, não adianta você querer suprir as suas necessidades com outra pessoa, não vai adiantar. Porque na minha vida se apareceu uma pessoa que se aparecia bem, e muitas das vezes eu olhava ele aqui dentro da minha casa e eu falava assim, nossa, podia ser meu ex-marido, na época a gente estava separado, né? E vice-versa ele também, quando ele vai falar, né? Ele também, a gente entra em situações que a gente fica se perguntando, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Né? O que é que eu estou fazendo aqui? Nessa situação, aparece, meninas, pelo amor de Deus, cuide do coração. Homens, cuide do coração. Porque nesses momentos de carência se aparecem os pratos e os pratos de Satanás. Aparentemente parece ser belo, parece ser lindo, mas depois vem a revelação e você quebra a cara. Viu?
Então espera no Senhor, aguarde no Senhor. Aleluia. E se Deus ele fala que tem promessa na família, tem promessa na família e pronto, e acabou. Porque o nosso Deus ele não é um Deus de mentira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E ali na casa da minha irmã, ela me falou muitas coisas. Mas de uma coisa só foi que eu me lembro até hoje. E foi o que me deu forças. Aleluia. Ela me disse assim, meu apelido, irmãos, é Neia, tá? E na verdade, né, é outro, mas não dá pra falar. Mas algumas pessoas me conhecem por Neia. E minha irmã foi e falou, Neia, eu vou te falar uma coisa. Você ama o seu marido? Você ama o Ronaldo? E aí eu falei, amo. Ela falou assim, então lute pelo seu casamento. Foi, sabe assim, a palavra-chave que a gente precisava ouvir naquela hora. Ela, irmã, se você ama, você lute. Dormi naquele dia na casa dela, aleluia, e vim, né, embora pro outro dia. Nesse dia ela me abençoou. Quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar, na verdade. Quando eu cheguei, ela tinha, né, abastecido, aleluia, a minha geladeira. Deus, né, usou ela tremendamente juntamente com meu cunhado, aleluia. Eles vieram, aleluia, aqui, né, e suprir as nossas necessidades. O Senhor usou a vida dela como instrumento para me abençoar naquele dia, aleluia. E aí eu falei, vou lutar. Mandei a mensagem para ele, pro meu esposo, e falei, se você quiser voltar para casa, volte. Só que aí, irmãos, a gente passa pelo processo, porque a gente não dá ouvido do começo, né? Porque no começo o Senhor, ele foi e falou, não, mande embora. Eu fui lá, cheguei na minha casa no mesmo dia, botei ele para correr. Aí liguei para ele, falei, se você quer voltar, volta. Aí ele imediatamente veio. Mas quando volta, né, tem um processo de cura, de libertação, de restauração. E até neste tempo, eu não estava adorando o Senhor, eu não estava servindo ao Senhor ainda. Então, mandei vir para casa, né? Falei, vem para casa de novo. Aí ele volta, só que ele volta, né, pior ainda, porque, como eu falei, ele conheceu o crack, né? Ficou na dependência do crack. Só que aí o Senhor, nesse momento, ele começa a me cercar de todos os ângulos, irmãos. Meu Deus do céu. Eu ia trabalhar, sentava no banco, do lado do banco, assim, tinha alguém que falava de Jesus pra mim. Eu tava fazendo ronda lá no serviço, vinha alguém falar de Jesus pra mim. Aonde eu estava, irmãos, vinha alguém falar de Jesus pra mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E as palavras eram a mesma. Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus, ele tem algo muito grande na tua vida, na vida do teu esposo, na vida dos teus filhos. E eu não entendia. E aí eu comecei até a ir para a igreja. Mas aí eu ia para a casa do Senhor e sabe quando você não... Você só tá lá o corpo, a matéria, mas o espírito não? Sabe quando você busca Deus por aquilo que Ele pode te dar, não por aquilo que Ele é? Era exatamente eu. Buscando ao Senhor Jesus por aquilo que Ele podia me dar e não por aquilo que Ele é. Como eu costumo dizer aqui na igreja, Cristo, Ele já fez por mim, por você tudo. Ele já morreu na cruz, Ele já derramou a sua última gota de sangue por mim, por você. Ele não deve mais nada para mim, para você. Quem tem que fazer pro reino é eu e você. Mas muita gente ainda coloca Cristo na parede. Muita gente ainda, aleluia, acha que Deus tem que fazer e tem que ser na hora e no momento dele, porque se não for na hora e no momento dele, Senhor, eu saio da igreja. Senhor, isso aqui não presta para mim. A gente abre mão daquilo que o Senhor tem na nossa vida, aleluia, porque a gente não está de corpo, alma e espírito na casa do Senhor. E mesmo eu indo para a casa do Senhor,
Eu ia para a casa de Deus, irmãos, e quando eu chegava, irmãos, dentro da minha casa, eu não trazia a presença gloriosa do Senhor para dentro da minha casa. Eu pegava, irmãos, ia lá na casa de Deus, eu me emocionava na casa de Deus, eu chorava, eu era até usada na casa de Deus, mas quando eu chegava dentro da minha casa, de vez de eu profetizar cura, libertação, restauração, eu chegava dentro dessa casa e falava assim, seu endemoniado, olhava para o meu esposo como se ele fosse, aleluia, o meu inimigo. Eu não profetizava coisas boas. E a situação cada vez ficava pior, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque é muito fácil, irmãos, a gente colocar a roupa de serva. É muito fácil a gente andar com esta palavra, aleluia, debaixo do braço. Mas e viver? Nós estamos vivendo? Trazer a presença gloriosa para dentro da nossa casa. Para onde a gente anda, onde a gente vai, nós estamos fazendo? Nós estamos levando? Aí a gente muitas das vezes fala assim, nossa, eu tô 20 anos, eu tô 30 anos, eu tô 15 anos na casa do Senhor e não vejo nada acontecendo. Será que não tem problema aí em você? Porque o meu Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Mas será que eu e você está preparado para receber do Senhor o que Ele tem para mim e para você? Tá preparado? Tá preparada, irmãos? Para receber o que Deus tem nas nossas vidas? Aleluia. Enquanto eu estava indo para a igreja, só com o meu corpo, aleluia, nada acontecia dentro da minha casa. A situação estava pior. E muitas das vezes o Senhor falava assim, usava servos de Deus, e falava para mim, eu quero você por inteira. E Jesus está falando aí para alguém, eu quero você por inteira, não é pela metade, eu quero você por inteira, na presença de Deus. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E um belo dia, irmãos, eu me lembro que eu saía nas madrugadas para buscar o meu esposo. Descia aqui, fazia maior ruaço na rua aqui embaixo onde eu moro, né? E aí o pessoal ficava tudo rindo, os amigos rindo, debochando. E você não vai pra casa não, e gritando e tudo. E um belo dia eu chego muito nervosa com aquela situação. Eu dobro meu joelho no chão do meu quarto, olho pra cima com meu nariz empinado e falo, Deus, que promessa é essa? O que o Senhor tem na minha vida? Porque eu não tô vendo nada. O Senhor usa... Eu falava desse jeito. O Senhor não. Chamava Deus de você. Você usa as pessoas para falar que vai restaurar a minha vida, que vai fazer isso, que vai fazer... Eu não tô vendo nada. Mas aí eu me lembrei que Deus falou que Ele me queria por inteiro na presença dEle. Na hora da oração eu lembrei que o Senhor falou para mim que Ele queria que eu me entregasse totalmente a Ele. Aleluia. Que não era com barganhas. Que não era estar ali por causa do meu milagre. Mas estar ali por aquilo que Ele é. Aleluia. Eu precisava conhecer o amor de Cristo pela minha vida. Eu precisava ser apaixonada. Eu precisava amar a Cristo sobre todas as coisas, que é o mandamento dele. Amar ao Senhor Jesus sobre todas as coisas. E quando eu me lembrei no momento da oração, eu falei assim, Senhor, a partir de hoje. Aí já comecei a falar, Senhor, olha que coisa linda. Já não era mais você, porque pra gente já chegar à presença de Deus, nós temos que chegar com respeito. Nós temos que chegar à presença de Deus com carinho, com amor. A gente não se fala com Cristo de qualquer jeito. E quando, no meio desta oração, eu falei assim, Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se o Senhor tem realmente algo na minha vida, muda a minha história. Tudo que eu te peço, levantei as minhas mãos. Tudo que eu te peço, Senhor, é mudança na minha vida. Muda a minha história. Aleluia. Ali, irmãos, eu chorei tanto. Foi a primeira vez que eu me derramei em lágrimas perante a presença de Deus.
E eu tive uma experiência linda que eu senti. O meu quarto, irmãos, ficou uma claridade que eu não consigo explicar aos irmãos. Ficou muito claro, sabe? Eu não conseguia abrir os meus olhos da presença de Deus. E eu senti o abraço de Deus sobre a minha vida. E eu chorei, aleluia, ali no braço do Pai. Eu chorei. E eu lembro, irmãos, que quando eu chorava, a sensação era de Deus estar, sabe, da limpeza, da purificação, da restauração. Eu sentia isso, que Deus estava me restaurando, que Deus estava me curando, que Deus estava me libertando, que Deus estava fazendo algo na minha vida ali naquele momento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi uma presença tão gloriosa que eu não consigo explicar aos irmãos. Eu sei que eu fiquei por um tempo ajoelhada, por um tempo sentindo aquele abraço do Pai, que só Ele pode dar. E quando eu me levantei, eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu vou ser como o Senhor quer. A partir de hoje, Senhor, o que o Senhor falar para mim fazer, eu vou fazer. A partir de hoje, Senhor, o que o Senhor mandar eu tirar, eu vou tirar, Senhor, porque eu quero te servir verdadeiramente. Eu quero te servir, Senhor, de corpo e alma, com todo o meu coração. E aí, irmãos e irmãs, o Senhor começou a transformação. Aí, eu tive, irmãs, que me controlar, né? Quando eu via ele, meu esposo lá embaixo, usando as drogas, ou ele aqui, né? Muitas das vezes no sofá, e eu virava ele, aqueles pinos todos de droga. Eu tive que não gritar, não xingar, não espernear, mas adorar o Senhor. E eu lembro que uma das vezes ele estava lá embaixo e me deu aquela agonia novamente, né? De ir lá embaixo, de gritar, vem pra casa, né? Já era 3 da manhã. E o Senhor falou assim pra mim, ora, de madrugada. Comecei a ouvir a voz do Senhor. Você não vai mais sair, você é serva. Você não vai mais fazer escândalo, você é serva. Você não manda mais em você, quem manda em você sou eu, você vai ficar aqui. Eu fiquei nessa casa, irmãos. Eu me ajoelhava, eu levantava, eu ia pra cozinha, eu ia pro quarto dos meus filhos, eu voltava, eu ia pra lá, eu ia pra cá. Sei que nisso eu dormi, quando foi de manhã ele chegou daquele jeito. Mas aí a mudança começou, porque ao invés de eu começar a xingar o meu esposo, eu comecei a abençoá-lo, né? Eu comecei a orar por ele, eu comecei a profetizar coisas boas, eu comecei a falar que ia ser um pregador, que ia ser, né, aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu comecei a ir para a igreja e a trazer a presença de Deus para minha casa. Não só deixar lá, porque muitas das vezes, como eu já falei, a gente vai lá, a gente se emociona, a gente chora, mas sai de lá, irmãos, a mesma, como se não acontecesse nada, não traz transformação, não traz restauração. Falei, não, Senhor. E eu comecei a levar os meus meninos eram pequenininhos, nessa época eu já estava com 4 filhos, aí chegou o Miguel, foi uma gravidez muito difícil também, eu já estava com 4 filhos, quando eu comecei a ir para a igreja, meu Miguel estava com 4 meses, quando eu comecei a ir, e aí eu falava para os meninos, né, vamos para a escola bíblica dominical, e os meninos iam, e ali depois da escola bíblica dominical, eles tinham um ensaio. Aí eles ensaiavam e a gente chegava dentro da nossa casa, louvando as musiquinhas, dançando as músicas, cantando, e não mais gritando, não mais xingando, a gente ia pro culto e voltava todos alegres, todos felizes, e às vezes eu falava, vamos, e ele falava, um dia eu vou. Aí os meninos começaram a chamar, vamos pai, e ele, um dia eu vou, mas a gente começamos a chegar muito feliz, muito alegre, trazer a presença, eu comecei a tratar o meu esposo melhor, eu comecei a cuidar, eu comecei a fazer as comidas que ele gostava,
Tá dando aleluia aqui, glória a Deus. Eu Comecei creio. a fazer as comidas, comecei, sabe, a zelar, comecei a ser uma mulher, aleluia, sábia dentro da minha casa, dentro do meu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Comecei a trazer a presença para casa, a arca, né? Aleluia, a presença para dentro da minha casa. E um belo dia a gente descendo, aleluia, como Deus é lindo, né? Como Deus é bom. Nós descemos para ir para casa da minha sogra. Tem um irmão, aleluia, eu vou citar o nome dele aqui, não sei se ele vai acompanhar a live depois, que é o irmão Sérgio. E para quem não conhece o irmão Sérgio, ele também tem uma história muito linda. Ele era traficante, né, daqui. E quantas das vezes também, né, o Ronaldo ia ali, né, e comprava com ele. E ele já tinha se convertido. E ele estava na mesma igreja que eu congregava. E nós descendo, ele chamou, falou assim, Arão, vem aqui. Vamos lá no culto, hoje tem culto. E o meu esposo falou, eu vou. Só que eu fiquei, vai nada, né? A fé da gente, vai nada. E aí ele falou assim, eu vou. Aí, né, passou, a gente veio pra casa, almoçamos lá na casa da minha sogra, viemos, aleluia, deu a hora do culto, arrumei a roupa dele e ele desceu. Aí a gente sentado, era segundo dia, se eu não me engano, primeiro dia de congresso dos varões lá na igreja. E aí a gente sentamos, foi uma palavra gloriosa, né, maravilhosa. E na hora do apelo, quem quer aceitar Jesus, meu esposo vai lá com as duas mãos. Levantou lá no fundo das duas mãos e foi. Eu chorei naquela época, assim, tava a irmã Sandra do meu lado, que é a esposa do pastor Paulo. Eu olhei pra cara dela, ela olhou pra mim, assim, ela, glória a Deus, glorificou o Senhor Jesus junto comigo. Só que aí, né, foi. Aí, só que eu fiquei assim, meu Deus, ele vai te aceitar, e aí? Como vai ser, né? Será que vai te servir? Fica um monte de coisa na nossa cabeça, um monte de perguntas, né? E aí, no segundo dia, também teve congresso, ele também conseguiu estar neste congresso. Só que nesse segundo dia de congresso, irmãos, assim que finalizou o congresso, nós tínhamos o noivado da minha sobrinha mais velha. E a gente saímos da igreja e fomos nesse noivado, né? Da minha sobrinha, estava tendo festa e lá estava tendo, né, bebidas, essas coisas. E eu lembro que meu esposo entrou lá para dentro. E a casa da minha sogra ficava de frente, eu já fui pra casa da minha sogra e já comecei a falar pra minha sogra, eu não acredito, ele aceitou Jesus ontem e hoje ele já tá lá com cachaça ao lado, não sei, eu não acredito nisso não. Aí ele vem com o copo, né, vai vir na minha direção e eu brava, e eu, meu Deus, eu não acredito. Quando ele chega perto de mim, ele ainda fala assim, você quer? Eu tá arrependido em nome de Jesus. Falei assim, né? Aí ele ainda falou assim, né? Bê, se isso aqui é refrigerante, você não quer não? Aí, né, você muda, né? E eu comecei a glorificar com a minha sogra. Porque eu sou meio assim, moça, eu sou muito, como é que fala a palavra? Me ajuda aí. Intensa, eu sou muito intensa nas coisas, né? Aí na hora que eu vi que era refrigerante, já comecei, sogra, é refrigerante, glória a Deus, aleluia. E a partir daquele dia foi assim, né? O Senhor entrou dentro da minha casa, o Senhor transformou, o Senhor mudou, né? Meu esposo conta que no outro dia que ele aceitou a Cristo, ele foi até comprar os pinos para usar. Mas no meio do caminho ele olhava para aquilo, ele dentro de casa, ele olhando para aquilo, ele, não, eu não preciso mais disso. Jogou os pinos fora. E nunca mais, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nunca mais, irmãos. Não precisou de clínica, não precisou ser internado. O que ele precisou foi de Cristo, foi da palavra do Senhor, né? Eu tenho um carinho enorme pelos meus primeiros pastores, pastor Paulo, irmã Sandra, porque eles abraçaram a nossa causa.
Esse pastor colou no meu esposo de uma tal forma que eu confesso que às vezes eu ficava até brava. Eu falava assim, porque meu esposo chegava em casa, o pastor tava lá batendo na porta. Ronaldo chegou. Eu falava, meu Deus, só tem o Ronaldo. Mas hoje eu entendo, né? Aleluia. Que tudo foi um trabalhar do Senhor Jesus. Porque Deus, ele sempre falava pra gente que o que ele ia fazer na nossa vida ia ser muito rápido, né? O Senhor falava assim, eu vou realizar muito rápido na vida de vocês, né? E aí, irmãos, com 3 meses, nós dois congregando na casa do Senhor Jesus, fiéis ao Senhor em todas as áreas, buscando, aleluia, né? A graça, buscando a arca, trazendo a presença de Deus para todos os ambientes a qual nós íamos. Com 3 meses nós nos casamos, o Senhor preparou o nosso casamento mesmo, porque a gente não era casado, a gente só morava junto. Com 3 meses a gente se casou. Com 3 meses a gente se batizou. Né? Dia 4 de janeiro a gente casamos e dia 20, se eu não me engano, 6 de janeiro também do mesmo ano se batizamos. E só foi o tempo, irmãos, da gente se batizar. Quando a gente se batizou, o pastor nos lançou para a obra do Senhor. E com 4 meses, aleluia, 3 meses, aleluia, mais ou menos, nós estávamos. Meu esposo estava na tesouraria, cuidando da tesouraria da igreja. Meu esposo estava já na secretaria. A gente já começamos a liderar a mocidade da igreja, onde nós começamos com uma mocidade que tinha na época 3, 4, e antes da gente, né, deixar a mocidade, a gente conseguimos praticamente entre 50 e 60 jovens, uma mocidade linda, abençoada pelo Senhor Jesus, né? Foram 4 anos ali de trabalho. A gente, tudo isso com 3 meses, viu, irmãos? A gente já estava cuidando dos cultos nos lares, estava na direção do culto dos lares. Aí o meu esposo começou a dar aula na escola bíblica dominical para adultos e eu para adolescentes, escola bíblica dominical para adolescentes. Estávamos na obra social, aleluia. E aí o Senhor começou, né, já nos levantar para levar a palavra dele. E eu comecei a receber já os convites, aleluia, para estar ministrando, para estar contando o nosso testemunho de vida. Deus transformou a nossa vida. E aí depois de um tempo, aleluia, o Senhor nos surpreende, nos falando que tinha algo muito maior ainda. A gente já estava realizado, né, com tudo que o Senhor estava fazendo. E aí o Senhor fala pra gente que tinha um ministério a entregar nas nossas mãos. E eu sempre falava, Deus, não. Eu sempre falava assim, Senhor, me leva para ajudar outros pastores. Se for necessário a gente sair da onde nós estávamos, porque nós estávamos estruturados, um ministério grande, aleluia, né? Um ministério onde aprendemos muito, muito, muito com os irmãos, com os pastores. E o Senhor começou a falar de um lado, a falar de um outro, até que né, o Senhor falou assim, é agora, não tem mais para onde correr. E aí hoje eu entendo, como eu sempre falo para os irmãos, a minha igreja, a igreja que o Senhor nos deu, que já completou 3 anos de ministério fundado, reconhecido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fica na minha sala, antiga sala. Aonde era o lugar de vergonha, tendo para honra. Aonde era o lugar que nós nos agredíamos, aonde era o lugar que eu encontrava o meu esposo caído, drogado, aonde eu virava ele, só um minutinho, igreja, e achava os pinos e nós nos agredíamos. Hoje é a casa do Senhor. E é neste lugar onde Deus cura, onde Deus liberta, onde Deus restaura. Engasgou, irmão, calma aí. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. É onde nós temos visto os grandes milagres acontecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lugar de vergonha, Deus traz dupla honra.
Então tem pessoas que acham assim, eu preciso mudar do lugar. Eu preciso sair. Não, você não precisa sair não do lugar onde você está, a não ser que o Senhor queira te levar. Aleluia. Mas no lugar onde eu passava com a minha cabeça baixa, onde as pessoas me xingavam, hoje eu passo com a minha cabeça erguida, levando a palavra do Senhor, sendo reconhecida. Gente, tem coisa mais linda do mundo. É ser, sabe, eu vejo as crianças e as crianças falam assim, ô pastora, tudo bem? Bom dia. Sabe? É você, sabe, não tem preço. Não tem preço isso. Aonde você chega, sabe? As pessoas reconhecer que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, que Deus realmente transformou a sua vida, que Deus realmente alcançou. Aleluia, que Deus realmente fez uma grande obra. Aleluia, porque minha casa, irmãos, era gritaria, era desrespeito. E hoje os gritos que se escutam aqui é glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É esse, o grito de guerra que nós damos neste lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, este é o meu testemunho. Encurtei, um pouco, é muita coisa mesmo que aconteceu. Mas para mim começar a primeira live, para vocês me conhecerem um pouquinho da trajetória, é isso, que aconteceu. E eu fico muito feliz, muito realizada. Aí, para quem não me conhece, depois de um tempo, Deus me abençoou com a minha menina. Então, eu tenho 5 filhos, 4 homens e uma mocinha de 2 anos, que também é a coisa mais linda e maravilhosa que o Senhor me deu, Promessa do Senhor também na minha vida. Deus restaurou a minha casa, Ele pode restaurar a sua casa, Ele pode restaurar a tua família. Basta você. Esses dias eu ministrei aqui na igreja. Deus, Ele só precisa de um dentro da casa que se posicione. Quando um se posiciona, não do seu jeito, mas do jeito de Deus, do jeito que o Senhor quer, o Senhor, Ele vai alcançando. O Senhor vai alcançando na mantúria de Candarabachai. Ayassuri de Kendaravassúria de Candarabachai. Quando um se posiciona dentro da casa, quando um se coloca de joelho, quando um fala, eis-me aqui, Senhor, o Senhor, Ele trabalha, o Senhor, Ele age, o Senhor, Ele faz, o Senhor muda a história, muda o contexto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então você que está aí do outro lado, seja este um dentro da tua casa, seja este, aleluia, que Deus pode contar para mudar, porque irmãos, eu não tinha expectativa. Quantas das vezes eu chegava nos lugares, as pessoas saíam como eu contei, mas hoje as pessoas se aproximam. Hoje a minha família é que pede oração, aleluia. Eu era uma pessoa não confiável, hoje pessoas contam a sua história, contam a sua vida para mim. Hoje eu recebo ligação da minha família, eu sou a mais nova da casa, eu sou a caçula da casa, e quando acontece alguma coisa, aí eu tenho as irmãs mais velhas, os irmãos, os sobrinhos, alguém, tia, irmã, o que você acha? Vamos orar. Aconselho até os meus pais. É isso que o Senhor faz. É isso que o Senhor faz. A ovelha negra da família. Aleluia. O Senhor faz. Então, se posicione. Aleluia. Se posicione. Deus está falando, se posicione. Aí, você vai poder fazer isso aqui, ó. No Salmos 40, que a gente estava falando, eu falei, sobre a parte, aleluia, do 2 que chama. Mas olha o 3, que coisa maravilhosa. Olha o versículo 3 que fala na palavra. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor, através da sua história, através do seu posicionamento. Aí, o 5 é o que me encanta, que diz: muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos
não se pode contar diante de ti. Se eu quiser anunciar e delas falar, são mais do que se pode contar. Ou seja, aleluia, quando Deus chega, quando Deus restaura, Ele faz muito mais além do que você pensa, do que você imagina. E os testemunhos vão crescendo, porque se eu for falar de cada testemunho, de cada coisa que eu vivi e vivo até o dia de hoje, se enquadra nesse versículo 5. São muitos, e vai ser muito na tua vida. Eu e você ainda não vivemos nada da parte de Deus. Eu e você ainda não vivemos nada. Nós vamos viver o melhor. Se prepare para viver o melhor. Mas Deus, Ele fala, se posicione. Seja este seja o escolhido da tua casa, seja o atalaia da tua casa, seja o profeta da tua casa. Comece, aleluia, a usar esta boca para profetizar. Comece a abençoar os teus. Comece a falar, dá uma de doida mesmo dentro de casa. Olha a situação. Talvez você esteja aí com o seu filho drogado, com o seu filho no álcool. Eu não sei qual é a situação do seu marido. Eu não sei qual é a situação. Mas começa a profetizar. Começa a falar, vai ter mudança de vida. Vai ser um levita, vai ser um pregador. Vai ser. Talvez os teus olhos hoje não vejam a situação. Talvez você viva o improvável de Deus. Aleluia, você chega, você se depara como eu deparei muitas vezes dentro da minha casa. Mas quando eu me coloquei como profeta dentro da minha casa e disse, não, porque quem tem que sair da tua casa, aleluia, não é o teu marido, não é o teu filho, não é. Quem tem que sair da tua casa é Satanás. Então use a sua autoridade, bota esse cão pra correr. Aleluia. Bota Satanás pra correr da tua casa. Use de autoridade. Deus já derramou autoridade na minha vida. Deus já derramou autoridade na tua vida. Bote esse cão para correr da tua casa, da tua família, do teu trabalho. Eu não sei qual é a situação envolvendo, mas o meu Deus, Ele sabe, Ele conhece. Aleluia. Deus, Ele tem transformação. Assim como o Senhor me alcançou, assim como o Senhor alcançou a minha casa, assim como Deus abraçou a minha casa e tem me abraçado, tem dado grandes livramentos e tem feito grandes coisas, o Senhor vai fazer na tua vida também. Amém, igreja? Eita glória. Eita, eu tô vendo uns nomezinhos assim, tô subindo e descendo. Glória a Deus. Gente, eu quero agradecer primeiramente ao Senhor Jesus, né? Por esse primeiro dia de live. Irmãos, não foi fácil. Aleluia, né? Não foi fácil, não tem sido fácil. Gente, eu fiquei tremendo aqui. Fiquei, ai Senhor. Eu falei, Senhor, eu vou desistir. Mas tá aí, irmãos. E aí as nossas outras lives vai ser com oração, tá bom? Vocês podem estar deixando orações pra gente, pedidos de oração. A gente vai estar entregando a tua vida, vai ter aqui bate-papo. Eu vou estar trazendo assim, umas pessoas com os testemunhos muito fortes, muito maravilhosos. Testemunhos que edificam. Nosso pastor Ronaldo, meu esposo, também vai, trazer o outro lado, que as pessoas sempre, acompanham. E olha, gente, foi uma grande transformação. O pastor está aqui glorificando. Foi uma grande transformação. O Senhor me transformou muito. Amém? Então, eu quero terminar essa live agradecendo e orando pela sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus neste momento? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu quero apresentar a cada vida, Senhor Jesus, que está aí, Senhor, do outro lado, a cada vida, Senhor, que acompanhou essa live. Essa live, Senhor, também vai ficar gravada, né? E as pessoas que forem assistindo ao decorrer também, Senhor, venham ser alcançados, Pai, também.
Senhor Jesus, que o Senhor possa entrar dentro do lar dessas vidas, Pai. Assim como o Senhor fez um grande testemunho na minha vida, assim como o Senhor fez uma grande mudança na minha história, na minha família, realiza na vida dos teus filhos um testemunho mais lindo, mais belo, mais perfeito do que o meu. É o desejo do meu coração, Senhor, que as famílias venham ser restauradas, que as famílias venham ser curadas, que as famílias, Senhor Jesus, venham ser alcançadas, venham ser abraçadas pelo Senhor, Deus. Entra, Senhor Jesus, agora no lar. Eu não sei qual é a situação, meu Deus, em nome de Jesus, que cada um que está aí do outro lado está enfrentando, mas eu sei e reconheço, aleluia, que o Senhor é Deus que muda a história, que o Senhor é Deus que muda contexto, que o Senhor é Deus que muda decreto, Pai. Deus, abençoa, 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 abençoa ricamente. Abençoa, Senhor, meu Deus, o esposo, abençoa a esposa, abençoa os filhos. Deus, eu intercedo pela geração deste povo. Eu intercedo, Senhor, pela descendência deste povo. Eu repreendo, Senhor Jesus, toda maldição hereditária. Eu repreendo, Senhor, toda fúria, Senhor, contra a nossa casa, contra a nossa família, Senhor Jesus. Eu repreendo, Senhor, no teu nome, Deus eterno. Entra na casa dos teus filhos. Muda a história dos teus filhos. Oh Deus, leve a presença, Senhor, que eles possam levar esta presença gloriosa para dentro da casa deles, Pai. Em nome de Jesus, vai mudando, Senhor, a história. Abençoa, Senhor, este povo, meu Deus. É o que eu te peço, Deus, te agradecendo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Beijo, beijo, beijo. Amo todos vocês em Cristo Jesus. Paz do Senhor. Amém.